Olá, amigos e amigas, tudo bem? Bom, é o seguinte, este vídeo especial foi feito para, como uma resposta, uma reação, melhor dizendo, a uma certa declaração que circula na internet por já há alguns dias, e nessa declaração, nesta postagem, nós vemos uma declaração de um grupo de rabinos ortodoxos, liderados pelo Rabi Shlomo Riskin, onde ele e os seus amigos, seus companheiros de rabinato, assinam uma declaração formal afirmando algo sobre questões da relação judaico-cristã. E nesse documento, o Rabi Riskin e seus companheiros, eles declaram que essa afirmação, essa declaração é para fazer a vontade de Deus, no intuito de uma parceria entre judeus e cristãos. Bem, a iniciativa parece louvável, a iniciativa parece realmente condizente com os nossos tempos, em que é necessário realmente o diálogo, é necessário realmente os debates de ideias e também a discussão sobre temas relacionados à cooperação entre judeus e cristãos no mundo para promover o bem, para promover a paz universal. A despeito dessas intenções, nós encontramos ainda nessa semana uma outra declaração, dessa vez do Rabi Yair Hoffman, que acaba de certa forma contrariando essa afirmação do Rabi Riskin e seus colegas. Eu achei então por bem traduzir essa declaração do Rabi Yair Hoffman, porque me pareceu que as declarações do Rabino Riskin e seus colegas foram um tanto que além daquilo que a Halachá mesmo declara. E nessa nota, nesse artigo do Rabi Hoffman, ele diz o seguinte: uma nova declaração foi emitida no início do mês e assinada por um número de supostamente rabinos ortodoxos. A declaração intitula-se "Para fazer a vontade de nosso Pai Celestial rumo a uma parceria entre judeus e cristãos". E essa declaração foi emitida por uma organização liderada pelo Rabino Shlomo Riskin, que chama-se CJCUC, ou seja, Centro de Entendimento e Cooperação Judaico-Cristã. Muitos dos autores e signatários do documento são certamente estudiosos e pensadores brilhantes. Mas, na opinião desse autor, no entanto, a iniciativa, infelizmente, contém uma série de imprecisões graves e ideias por trás da iniciativa estão embasadas em erros fundamentais da Halachá, que é a lei judaica. O primeiro parágrafo, continua o Rabi Yair Hoffman, afirma que existe uma oportunidade histórica para trabalhar em conjunto com os irmãos e irmãs cristãos para enfrentar os desafios morais da nossa era. Embora isso seja verdade, que, em geral, os judeus devem trabalhar em conjunto com outros para tratar e melhorar os desafios morais, há uma grande distinção entre trabalhar em conjunto com pessoas e trabalhar juntos num amplo nível denominacional e organizacional. E o que é mais preocupante, prossegue o Rabi Hoffman, é que o documento desta iniciativa parece distorcer propositadamente os próprios pontos de vista rabínicos que cita. Um aspecto integrante do judaísmo é a honestidade. O Talmud diz no Tratado Shabbat 55a que o anel do sinete de Hashem é a verdade. E o ponto de vista do Maimônides, do Rambam, acerca do catolicismo e de outras formas trinitárias de cristianismo
é que isso constitui avodah zará, idolatria, mesmo para os gentios. Assim, escrever em tal documento que o Maimônides, que o Rambam, reconhecia que o cristianismo não é nem um acidente, nem um erro, mas o resultado do dom da divina vontade para as nações, quando na verdade ele o considerava como um passo menor para desestimular os gentios do politeísmo total, não passa de hipocrisia. A linguagem que o Rambam usa é que finalmente os gentios vão aprender que Sheker Nahalu Avoteichen, ou seja, os seus pais só herdaram mentiras. O mesmo vale com relação ao que disse acerca disso o Rabino Yehuda Halevi. O documento ainda diz o seguinte: ao separar o judaísmo e o cristianismo, Deus quis uma separação entre parceiros com diferenças teológicas significativas. Isso também, segundo Rabbi Hoffman, é uma descaracterização da história e da teologia judaica. É uma tentativa de encobrir diferenças. Os grandes teólogos do judaísmo declararam que a ideia da Trindade não nasceu entre os judeus, e sim é de origem pagã. Assim, caracterizar então o cristianismo e o judaísmo como parceiros também é algo falso. Ainda no documento assinado pelo Rabbi Riskin e pelos seus colegas, companheiros de rabinato, nós vemos uma citação do Rabbi Yaakov Endem, que também está truncada segundo o Rabbi Hoffman. De acordo com o judaísmo, não há missão comum de aliança para aperfeiçoar o mundo, como esta iniciativa visa. Tal linguagem e terminologia reformula e reinterpreta 3.000 anos de tradição judaica de uma forma que é bastante estranha a essa mesma tradição e aos valores do povo de Israel. A verdade é que quase todas as denominações do cristianismo com as quais o Rabbi Riskin entrou em diálogo são consideradas como avodah zará ou idolatria pela Halakha. Há aqueles, é claro, que são membros de denominações tradicionais do cristianismo que realmente não compartilham a teologia da sua denominação. Sua conceituação da natureza de Deus é, como descreve o Rabbi Elchanan Wasserman, meramente intuitiva. Em uma pesquisa não oficial, uma boa porcentagem dos americanos se enquadra nesta categoria. Há também a visão encontrada em alguns poskim, alguns legisladores judeus, que os praticantes modernos dessas religiões estão apenas seguindo os caminhos de seus pais, Ma'aseh Avoteichen Beyadeichem, e realmente não acreditam nos seus fundamentos teológicos. No entanto, entrar em parceria com o grupo mãe equivale a uma parceria com a avodah zará. Palavras do Rabino Yair Hoffman. Há denominações que até hoje não aceitam a doutrina trinitária. Algumas dessas denominações podem ser vistas como crentes em Shituf. O que é Shituf? Shituf é a crença numa parceria com a divindade, mas não é exatamente a avodah zará, segundo a Gemara, segundo o Talmud. E essas denominações nos Estados Unidos são, por exemplo, Christadelphians, cientistas cristãos, estudantes da Bíblia, Quakers, Igreja de Cristo, as Testemunhas de Jeová, Igreja Viva de Deus, Cristãos Unitários Universalistas, The Way International, a Igreja de Deus Internacional, a Igreja Unida de Deus. Mas mesmo assim, diz o Rabbi Yair Hoffman, a parceria com esses grupos, a parceria judaica com esses grupos, no sentido interdenominacional e organizacional, está vedada, é proibida. Na visão do Ran, de acordo com o Tratado do Sanhedrin 61b, a crença em qualquer outra religião, exceto o judaísmo, também constitui avodah zará. Os pontos de vista conhecidos e publicados dos rabinos Riskin, Soloveitchik, Moshe Feinstein, demonstram que diálogos com grupos cristãos desta forma podem conduzir, e certamente conduzem, a resultados devastadores para o judaísmo.
Na opinião, então, do Rabbi Yair Hoffman, a RCA, que é o Conselho Rabínico da América, a Moetzes Gedolei Torah de Agudat Israel e a NCWI, que é o Conselho Nacional da Juventude Israelita Americana, deveria analisar o assunto e emitir uma declaração condenando essa iniciativa do Rabbi Shlomo Riskin como uma infração sem precedentes em termos de Hashkafá e Mesorá, além de constituir-se então também uma grave violação da Torá, da lei divina. E nessa declaração assinada pelo Rabino Riskin e pelos seus colegas, aonde ele busca, segundo o que nós lemos na declaração, uma interação entre judeus e cristãos, uma cooperação, nós vemos uma nota muito importante citada a partir do Rabino Emden, Rabino Yaakov Emden, que diz o seguinte: Jesus trouxe uma dupla bondade para o mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moisés de forma majestosa, e nenhum de nossos sábios falou mais enfaticamente sobre a imutabilidade da Torá. Por outro lado, ele removeu os ídolos das nações e obrigou-os ao cumprimento dos 7 mandamentos de Noar, para que eles não se comportassem como animais do campo, e incutiu-os firmemente com traços morais. Os cristãos constituem congregações que trabalham em prol dos céus, que estão destinados a durar, cuja intenção para o bem do céu e cuja recompensa não será negada. Muito bem. Essa declaração, partindo de um rabino judeu, parece uma declaração fantástica, uma declaração bombástica. Obviamente que muitas vertentes messiânicas usam essa declaração do Yaakov Emden como uma forma de justificar as suas crenças idólatras no ídolo do Ocidente. O que nós temos a dizer a respeito, respeitando as palavras de Yaakov Emden, é o seguinte: os judeus, eles não têm noção de forma absoluta sobre o que é cristianismo. Rabinos não tomam seu tempo para estudar o Novo Testamento. Os rabinos não estudam o Novo Testamento. Os rabinos estudam Torá. Devem estudar Torá, devem estudar Guemará, a tradição. E um rabino falando de Novo Testamento é algo que, a meu ver, a minha opinião, realmente não tem o menor sentido. Por essa razão, ainda que eu respeite as palavras do Yaakov Emden, eu tenho que discordar delas, e tenho que discordar também dessa citação feita das palavras do Rabbi Emden no documento assinado pelo Rabbi Shlomo Riskin e seus colegas. E o motivo é claro. Como eu disse para vocês, rabinos não entendem de Novo Testamento. Os rabinos, eles estudam Torá, eles estudam Halachá, eles estudam tradição judaica, eles devem ser realmente experts em lei judaica. Então, e Novo Testamento não é lei judaica, obviamente. Então, por essa razão, eles não conhecem o Novo Testamento. Então, essa opinião do Rabbi Emden aqui, a meu ver, é totalmente inválida. E eu vou provar para vocês que ela é totalmente inválida. Me surpreende o fato de que rabinos que não conhecem o Novo Testamento, não conhecem o escopo da teologia cristã, se arrisquem a dar uma opinião a respeito. Muito bem. O que me motivou a fazer esse vídeo foi o fato de eu encontrar essa declaração do Rabbi Emden na declaração assinada pelo Rabbi Riskin, onde se diz que Jesus teria ensinado ou teria incentivado entre os gentios o conhecimento das Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 leis de Noach. E quando fala em Sheva Mitzvot Bnei Noach, está falando a meu respeito. Por quê? Porque eu não sou judeu, eu sou gentil, eu sou Noachide, eu sou Ben Noach, então isso diz respeito a mim. Então eu tenho que tomar, digamos, alguma atitude, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Muito bem. A meu ver, Jesus, Yeshua, ou Yehoshua, Yahushuhu, ou qualquer coisa, qualquer nome que se dê a essa entidade, a esse ser, a esse personagem, não cumpriu absolutamente os princípios noéticos, os princípios da Sheva Mitzvot Bnei Noach, muito pelo contrário.
E como é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso pelo seguinte, porque a primeira das mitzvot dadas aos Bnei Noach chama-se Isur Avodah Zarah, ou seja, a proibição contra a idolatria. E a questão da idolatria é uma questão bastante ampla. E nós vemos no Novo Testamento, no Evangelho e nas Epístolas, nós vemos declarações abertamente idólatras. Talvez uma das mais fortes dessas declarações nós encontramos justamente no Evangelho de João, capítulo 8, 58, onde Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, meus senhores, se isso não é uma declaração de que Jesus pensava de si mesmo ser Deus, então a palavra Deus perdeu o sentido. Ele fala abertamente que antes que Abraão existisse, antes que o patriarca Abraão existisse, Abraão Avinu existisse, ele já existia. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer pré-existência. Se ele era humano, então ele estava alegando a si mesmo eternidade junto com Deus. Por outro lado, ele também recebeu adoração como um Deus. Nós vemos isso em João, capítulo 9, 38, onde Tomé, um dos seus discípulos, o avista e chama meu Senhor e meu Deus, e ele aceita essa adoração de forma tácita e não repreende o discípulo. Nós temos também referências em Mateus 2, 11, 14, 33, 28, 9 a 17, Lucas 24, 52 e a já citada João 9, 38. Pois bem, se isso, essa questão de adorar um homem, uma pessoa, não constitui Avodah Zarah, eu não entendo então, digamos assim, por que isso não é usado, digamos, como argumento no judaísmo. Bom, então pode-se adorar Mashiach, pode-se adorar qualquer pessoa, pode-se adorar um homem, servir-se a um homem, a prostrar-se diante de um homem e servi-lo como se fosse um Deus. Isso aqui é Novo Testamento. Rabino algum conhece esse texto, ou se conhece, leu esse texto e passou por cima para fazer política de boa vizinhança? Isso aqui tem um nome, chama-se Avodah Zarah, chama-se idolatria. O segundo ponto que eu gostaria de discutir com vocês é o segundo mandamento, a segunda mitzvah dos Bnei Noach, que é Birkat Hashem, que é Isur Birkat Hashem, que é a proibição da blasfêmia. Nós vemos no próprio Novo Testamento que Jesus foi acusado abertamente de blasfêmia. Nós vemos em Mateus, capítulo 9, 2 a 3, num diálogo com os líderes judeus, onde disse o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tende bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Por quê? Porque obviamente quem perdoa pecados, meus amigos, rabinos, e todos aqueles que assinaram essa declaração absurda, eu sei que eles não estão me ouvindo, não vão ver esse vídeo, se vissem também nem estariam entendendo o que eu estou falando em português, mas meus amigos rabinos, se isso não constitui blasfêmia, o que mais seria então? De acordo com o judaísmo, quem perdoa pecados apenas? Há vários serviços em que os judeus pedem perdão a Deus pelos seus pecados. Não se vê pedindo perdão a um homem, não se vê pedindo perdão a Mashiach, que ainda nem se manifestou. Então, se isso não constitui blasfêmia, um homem perdoar pecados, então o que mais poderia constituir blasfêmia? De acordo com a própria lei judaica, de acordo com a própria halakha. Então, e o Marcos capítulo 2, verso 7 diz a mesma coisa. Por que diz este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E nós sabemos que uma subdivisão, inclusive, da mitzvah de Birkat Hashem é honrar os sábios, honrar os anciãos e honrar as autoridades religiosas do seu povo. E essa é uma mitzvah positiva 209, de acordo com o Rambam, com a lista do Rambam, embasado em Levítico 19, 32. Muito bem, nós sabemos que o próprio Jesus não parece nada respeitoso com relação às autoridades religiosas do seu tempo.
ele, de certa forma, de forma insidiosa, ele procura, digamos, debater com os fariseus, debater com os mestres, com os escribas e com os sacerdotes, e usar, digamos, de termos ou de justificativas vazias, e ele busca, de certa forma, denegrir a imagem dos sacerdotes e das autoridades religiosas, chamando-os de hipócritas, quando, na verdade, se nós examinarmos os escritos neotestamentários, nós podemos ver claramente quem realmente seria o hipócrita na história. Mas isso é tema para outra palestra. Com relação à terceira mitzvah dos Bnei Noach, assassinato, que nós chamamos em hebraico Isur Shefichut Damim, que é a proibição de derramamento de sangue, nós vemos em Lucas 19, 27, uma ordem a partir de Jesus para que seus inimigos fossem exterminados. Quanto aos meus inimigos, aqueles que não aceitaram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Sabido que, obviamente, Jesus nunca matou ninguém, nunca assassinou ninguém, pelo menos de acordo com o Evangelho. Porém, a ordem foi dada, e a sua religião, a religião estabelecida por ele e pelos seus seguidores imediatos, tratou de cumprir isso à risca. Nós sabemos na história, ou será que os judeus tomaram algum tipo de... ou perderam a memória? Será que esses rabinos perderam a memória? O Shlomo Riskin e todos os rabinos que assinaram essas declarações absurdas, eles perderam a memória ou não leram essa passagem no Evangelho? Aqui está o núcleo, o cerne do antissemitismo. Quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso é uma ordem para matar. Então, nós temos aqui uma violação também desse terceiro mandamento. Tivemos no segundo mandamento sobre blasfêmia, quando ele perdoa pecados, isso é blasfêmia. E o primeiro mandamento sobre idolatria, quando ele aceita a adoração à sua pessoa, tacitamente, sem dizer nada. E o quarto mandamento sobre relações proibidas, chamadas em hebraico Isur Gilui Arayot. Bom, talvez aqui nós não encontramos nenhuma referência no Evangelho, no Novo Testamento, que Jesus tenha violado esse mandamento. Porém, é uma tradição muito antiga entre certas vertentes judaicas, do pensamento judaico, que Jesus seria uma pessoa mamzer, seria uma pessoa, seria fruto de uma relação proibida, de uma das relações proibidas. E a não ser que então esses rabinos, o Shlomo Riskin e os seus colegas, aceitem a noção neotestamentária de que Jesus é filho de Deus e nasceu realmente sob influência do Espírito Santo, e que então ele teve um nascimento miraculoso, aí então justifica-se essa assinatura, ou assinar essa declaração. Caso contrário, se Jesus foi, digamos, filho, uma pessoa normal, comum, que nasceu de uma relação normal, o próprio Novo Testamento diz que ele não era filho de José, que as pessoas pensavam que ele era filho de José. Então, há uma evidência textual de que ele não era filho de José. Não sendo filho de José, então, ou das duas uma, ou se aceita que ele tinha uma origem divina, ou então se entende que houve uma relação proibida envolvida. Isso constitui, digamos, segundo a lei judaica, em mamzerut, ou seja, estado de bastardia, condição de bastardia. Então esses rabinos têm que resolver essa questão. Quem assinou essa declaração tem que resolver essa questão. Agora, dizer que cumpriu o Sheva Mitzvot realmente é meio complicado. Com relação a roubo, Gezel, Isur Gezel, que é, digamos, seria aí o quinto mandamento, a quinta mitzvah dos Bnei Noach, as leis relativas ao roubo, Gezel, implicam em algo bem mais profundo do que simplesmente subtrair itens das pessoas. Ao aceitar, por exemplo, a adoração como se fosse um Deus, e ao colocar-se a si mesmo como profeta, Jesus incorre na violação das leis de Gezel, porque ele está subtraindo a posição de outra pessoa legítima como profeta, e no caso pior ainda, tentando subtrair a posição de Deus, no sentido de que ocupar a posição de Deus é considerado Gezel, roubo. Ocupar a posição de profeta, ofício de profeta sem selo, isso é Gezel, é roubo. Ou esses rabinos não leram essa parte do Novo Testamento para assinar esse documento?
Então, os evangelhos, de certa forma, usam de metáforas, curiosamente, que envolvem ladrões, etc., e roubos, etc. E essas metáforas, o próprio Jesus aplica a si mesmo. Ele diz, por exemplo, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É claro que aqui ele está falando sobre a sua hipotética segunda vinda, em que seria, digamos, essa segunda vinda seria de surpresa, ninguém saberia o dia, a data, a hora, o momento. Mas essa metáfora do ladrão é uma metáfora realmente ruim, eu diria. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarde-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Aqui ele está tomando para si a posição, a condição de um ladrão, que vem, digamos, sem que as pessoas saibam a hora. Ainda que a ideia principal seja a surpresa, a metáfora do ladrão ainda parece estranha. Aqui nesse caso, parece que Jesus foi traído pelas suas próprias palavras. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Mais uma vez, a metáfora do ladrão é aplicada a ele mesmo. E se você juntar todas essas ideias, você vai ver, obviamente, que ele feriu o mandamento de Gezel, pelo fato, simplesmente, ainda que não tenha subtraído nada de ninguém, ainda que não tenha tirado nada de ninguém, a ideia de subtrair a posição de um profeta, ou subtrair a posição de Deus, é o maior roubo que pode existir. Então, me surpreende o fato desses rabinos não terem atentado para este fato. Ainda quanto ao Rambam, é importante que se diga isso, porque no documento me parece que eles querem torcer a ideia do Rambam, como o próprio Rabbi Hoffman, Yair Hoffman, mostrou. O Rambam diz o seguinte: os que a muitos fazem pecar, alguém que faz outro pecar sobre algo grande, como Jeroboão, Sadoc e Beitus, e outro que faz pecar em coisas simples, mesmo na transgressão de um mandamento positivo. E outro é aquele que força alguém até que peque, como Menashe, que matou os judeus para que cometessem idolatria, avodazará, ou aquele que desvia os outros e os dispersa, como Jesus. Rambam, Mishnei Torah, Sefer Hamadá, Hilchot Shuvah, capítulo 3, Halachá 19 ou 10. Então, é algo realmente sério. Eu me pergunto se esses rabinos estudaram essas partes, essas porções da Halachá e do próprio Novo Testamento, para assinar uma declaração como essa, absurda. O sexto mandamento dos Bnei Noach é Isur Ever Minachai, ou seja, a proibição contra comer o membro de um animal, a carne de um animal, enquanto ainda vivo. Claro que essa é a primeira, é o nível superficial da lei, é o nível pshat da lei, mas há a interpretação que também diz respeito a não maltratar animais. E o que mesmo de acordo com o Evangelho Jesus teria feito? Ele teria feito com que uma manada de porcos se precipitasse despenhadeiro abaixo. Um dos episódios talvez mais bizarros do Novo Testamento. E esses animais então foram simplesmente mortos, né, de forma violenta e de forma realmente muito agressiva. Então nós vemos aqui, na verdade, uma violação, ainda que seja uma simples violação, uma violação desse mandamento. Dizer que Jesus cumpriu então esse mandamento, de que forma? O Evangelho mesmo diz que ele sabia todas as coisas, né? Certamente então saberia o resultado de suas ações e da sua ação especificamente relacionada a esse episódio em que a manada de porcos se precipita do despenhadeiro abaixo e acaba morrendo afogada, né? Obviamente saberia disso. O último mandamento dos Bnei Noach chama-se Dinim, estabelecer a justiça. E segundo o entendimento do Rambam, Dinim significa impor aos seres humanos o cumprimento dos outros mandamentos anteriores.
de acordo com Mishneh Torah, Lei dos Reis, Yolchot Melachim, capítulo 9, Halachá 14. Então, se nenhum dos mandamentos acima ou anteriores foi cumprido por Jesus ou Yeshua, esse sétimo movimento não estaria sendo cumprido da mesma forma. E nós vemos episódios no Evangelho que deixam claro que, na verdade, Jesus não estabeleceu a justiça. Por exemplo, Mateus 5,40. E ao que quiser pleitear contigo para tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Vejam bem que esse princípio não é um princípio justo. É um princípio que se alguém vem te roubar, alguém vem, digamos, saquear um objeto seu, você tem que entregar um outro objeto ainda para o ladrão. Ou seja, além daquilo que você é subtraído, você deve colocar algo mais ainda acima. É obviamente um princípio que transtorna a justiça e acabaria fazendo com que a sociedade simplesmente não funcionasse. Imagine numa época de violência, numa época onde os roubos e os furtos são tão presentes em nossa realidade no dia a dia, como hoje, né, modernamente ocorre. Se você a cada momento, cada cidadão que fosse assaltado, entregasse algo mais em cima ainda para o ladrão, quer dizer, esse é um princípio justo? Esse é um princípio que estabelece a justiça? Ou um princípio que estabelece a desordem, que estabelece a anarquia? Então não me parece que esses rabinos estudaram esta parte, não leram esta parte e realmente desconhecem ou ignoram isso. Se ignoram, não deveriam ter assinado um documento esdrúxulo como este. Outro sim, se a política que Jesus desenvolveu, do dai a César o que é de César, ainda falando na questão de justiça, dinim, no último mandamento, se essa questão de dai a César o que é de César, derivada de Jesus, estiver então correta, e se este é um princípio de justiça, um princípio justo, sob aquele contexto histórico, os mesmos rabinos que assinaram essa declaração, Rabi Riskin e todos os seus colegas, precisarão então escolher entre Jesus e Bar Kokhba, que rejeitou esse princípio, combateu ativamente os invasores romanos, tendo sido festejado desde então como herói nacional do povo judeu. Ou Bar Kokhba, que rejeitou o princípio do dai a César o que é de César, ou Jesus. O que esses rabinos escolherão? Quem esses rabinos escolherão? Então, me parece nítido, me parece claro que esses rabinos jamais tiveram noção acerca do que realmente se trata com o Novo Testamento, acerca do que realmente se ensina ali. E assinar uma declaração como essa me parece uma tentativa, uma vontade muito grande de fazer política da boa vizinhança, de você pisar o terreno alheio sem você conhecer que o campo é um campo minado. Então, como o Rabbi Hoffman deixou claro, esse é um documento precipitado. Na minha opinião, eu concordo com o Rabbi Hoffman, é um documento precipitado, é um documento que visa a cooperação interdenominacional. Isso é perigoso para o judaísmo, sempre foi, historicamente foi, basta você estudar a história e verá. Muito bem, então este vídeo, essa pequena palestra serviu para elucidar esses pontos importantes e a desmistificar essas declarações que têm circulado pela internet nos últimos dias. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.